Hoje nós vamos começar então o programa Momento Raízes de número 11. Tá? E nós vamos tratar sobre o livro de Josué. E na verdade eu vou dividir essa lição 11, esse programa 11, eu vou dividir ele em duas partes, porque ficaria muito grande para um dia só, e também não é vantagem tirar nada, perder nada. Assim como os outros livros são muito importantes, e que a gente viu isso. O livro de Josué também ele traz uma mensagem bastante importante. E a última parte desse programa, Momento Raízes, sobre Josué, fala sobre uma batalha que foi perdida. Josué foi conhecido como um grande guerreiro, um baita de um estrategista, né? Mas teve uma batalha que eles perderam. Quando eles entram no território de Canaã, na região de Canaã, eles entram e têm uma vitória, talvez a mais famosa de todas, que é a Batalha de Jericó. E também, no segundo momento, eu quero falar um pouquinho sobre Jericó. E depois que eles têm essa mega vitória, eles perdem uma batalha que praticamente já era vencida, mesmo sem lutar, que é a Batalha de Ai. E essa Batalha de Ai, ela nos traz um ensinamento muito grande para os nossos dias. A Bíblia é muito atual, eu sempre digo isso, e eu quero poder ver esse ensinamento assim, de uma forma bem pausada, assim, não acelerado. Então, por isso também que eu vou deixar o programa Momento Raízes dividido em dois nessa parte, para que na terça-feira que vem a gente possa ver essa questão das batalhas, né, e também conhecer um pouco mais sobre Jericó. E hoje vamos ficar então com essa continuação, né, do livro de Deuteronômio. Né? A gente sabe que o Pentateuco já acabou, né, que é de Gênesis a Deuteronômio, e depois vem Josué, e tudo dentro de uma sequência, tá bem? Vou pegar então o livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 1, vai dizer: sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué. Quem falou a Josué? Deus falou a Josué. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha como é que Deus conhecia Josué. Deus conhecia Josué como um servidor. Essas características fazem toda a diferença. A forma que Deus te conhece faz toda a diferença no resultado final, naquilo que Deus vai te colocar ou não, né? Da forma que Deus vai te escolher ou não. Então aqui, já no primeiro, Deus está identificando Josué como um servo, servidor de Moisés. Né? Moisés, o meu servo, é morto. Então te prepara agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês. Amém? Então, o livro de Josué, ele é a continuação dos 5 livros. Né? Moisés vai de Gênesis a Deuteronômio, e ele descreve a saída do povo lá, fala sobre aquela questão lá da escravidão. Moisés vai falar sobre tudo, né? Desde a genealogia, nós vimos isso, mas ele vai contar a parte ali da saída de Israel do Egito, vai contar sobre todo o momento no deserto. Depois quando ele chega na fronteira, estou resumindo aqui, você sabe, vocês já viram, quando chega no final da sua vida, ele tem ali o Deuteronômio, onde ele vai repetir as leis, e nós já vimos que Deuteronômio é tão apaixonante,
do que na verdade é mais do que uma simples repetição de lei, né? Então, aqui já chegamos ao final dessa saga de Moisés, da liderança de Moisés, da servidão de Moisés, e então entra em Josué, que vai descrever como os israelitas entram realmente na terra prometida e como é que eles fazem para obter, né, essa terra prometida. Então, a maior parte dos relatos vão mostrar, da mesma forma como foi no livro de Moisés, a maior parte dos relatos de Josué vão mostrar que quando os israelitas obedeciam os mandamentos do Senhor, ele dava vitória sobre os seus inimigos. E nos dois últimos capítulos, se eu não me engano 23 e 24, se eu não me engano são 24 capítulos, a gente encontra algo que é semelhante ao que aconteceu com Moisés. Nós encontramos ali o Josué meio que repetindo, Josué meio que fortalecendo a fé, Josué meio que volta a fortalecer a questão da importância de servir ao Senhor em vez de servir aos falsos deuses da região onde eles estavam. Então, Josué começa ali a avisar, a mesma coisa que Moisés fez também, né? Moisés também começou a avisar, olha, vocês vão entrar numa situação nova, vocês vão entrar numa condição nova, vocês vão entrar numa região nova, vocês vão entrar numa condição social nova, né? Ainda hoje eu compartilhava sete riscos que nós corremos e muitas vezes não percebemos quando nós estamos mudando, Deus está mudando a nossa condição. E muitas vezes nós vamos nos tornando vaidosos e não percebemos, vamos nos tornando orgulhosos e não percebemos, vamos nos tornando autossuficientes e não percebemos, né? Então, Moisés faz essa chamada e durante todo o tempo Josué também vai reiterando essa questão da obediência ao Senhor, tá bem? Quem é que escreveu o livro de Josué? Parece óbvio, foi Josué. Na verdade, Josué foi e é o ator principal dessa história toda, o personagem principal dessa história toda. Embora que muitos possam achar que não foi Josué que escreveu esse livro. Mas, se nós formos lá em Josué 24, não vou lembrar o versículo, nós vamos encontrar uma referência que pode nos dar uma tranquilidade sobre quem escreveu. Ele vai dizer assim, essas são as palavras que Josué escreveu. Está lá no capítulo 24, no final do livro, né, nós vamos encontrar isso. Quando nós encontramos essas são as palavras que Josué escreveu, nós conseguimos meio que então imaginar, né, que o narrador desse livro tenha sido o próprio Josué. Tá bem? Amém, irmã Mary, né, Deus abençoe. A minha irmã, né, a Gi, né, Deus abençoe, José, Deus abençoe. Um abraço para o Arthur aí também, para o Guilherme. Que legal que está conosco aí. Amém? Deus abençoe. Um abração. Daqui a pouco eu vou estar no monte e vou estar orando aquela situação que nós conversamos aí, tá bom? Em nome de Jesus vai ter vitória aí, tá? Então o que eu posso encontrar no livro de Josué? Se eu pudesse compilar ele, se eu pudesse fazer um resumo, né? Quando eu for ler um livro, eu sempre digo isso, para que a gente possa entender, tu já tem que saber mais ou menos o que tu está esperando, principalmente se for a Bíblia, porque a Bíblia tem 3 dimensões, lembra que eu falei? Tem a dimensão histórica, geográfica e tem a dimensão espiritual. Então, se tu não conseguir compreender isso, tu vai se perder na leitura. Tu não vai conseguir compreender. Então, eu sempre gosto de dar uma chave, assim, o que tu vai achar nesse livro? Para que tu possa entender. Tá? Além do contexto, né, do contexto, vamos fazer assim, ó, de Josué 1 até o capítulo 6, mais ou menos, tu vai encontrar algo tremendo, que foi uma travessia milagrosa, foi a travessia do Rio Jordão. A maioria das pessoas sabem que o Mar Vermelho se abriu.
mas também a maioria das pessoas não sabe que o Rio Jordão também se abriu. Quando Josué se prepara para entrar na Terra Prometida, ele tinha que atravessar o Rio Jordão. E ele coloca, então, os levitas na frente com a arca, e quando os levitas começam a pisar dentro do rio, esse rio ele começa, segundo a promessa de Deus, ele se abre, conforme foi com o Mar Vermelho. E eles passam também em terra seca, os israelitas passam em terra seca. A segunda geração, lembra que aqui quem está entrando na Terra Prometida não é o mesmo povo que saiu do Egito, mas já é a segunda geração. A segunda geração passa em terra seca por dentro do Rio Jordão, assim como a primeira geração passou por terra seca no Mar Vermelho quando fugia dos soldados de Faraó. No capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos encontrar, e aí então eles passam, logicamente, e invadem ali Jericó e tomam Jericó. No capítulo 7 até o capítulo 12, se eu não estou enganado, nós vamos encontrar o combate esse que eu falei que tinha sido perdido, né, que foi contra um combate fácil, um combate militar que não precisava de muita estratégia contra a cidade de Ai, mas que foi perdido devido à desobediência, devido a coisas que estavam ocultas. Quando houve o arrependimento, quando o oculto, depois na terça vamos conversar sobre esse oculto, mas também tu já pode ir lendo também a respeito disso, né? Respeitando, claro, o plano de leitura que a gente está colocando todos os dias aí, a irmã Luciane. Tá bem? Quando os israelitas se arrependem da desobediência e quando eles retiram o oculto do seu meio, quando eles retiram o oculto da sua casa, então eles prosperam naquela mesma batalha que eles haviam perdido antes. Sabe, Deus ele acaba te dando vitória naquilo que tu vinha sendo derrotado, no momento em que tu entende que tu precisa obedecer, que tu precisa se sujeitar à palavra de Deus, né? Muitas vezes até sem estar disposto a isso, né? Estar disposto a isso. Mas no momento que tu te sujeita, a primeira vez quando eu comecei a me sujeitar, eu nem acreditava em Deus, mas eu resolvi ter uma experiência para ver se realmente a minha vida mudaria ou não, né? E entrou ali, eu estava conversando, acho que hoje, pela manhã, né, com a Gisele, com a minha irmã, e eu disse, olha, eu era tomado por 4 demônios que me perseguiam, que, aliás, não me perseguiam, né, eles estavam realmente me possuindo, e eu não conseguia uma libertação, não conseguia, 4 demônios, chegou ao ponto de eles realmente tentar tirar a minha vida, ou me induzir a tirar a minha vida. No momento em que eu cansei, eu não aguentei mais, eu cheguei no fundo do poço, não precisava ter esperado isso, né? E eu resolvi então começar a obedecer, muitas vezes contra a vontade, muitas vezes também sem entender, mas a partir daí então houve a libertação e eu comecei a ter vitória em combates que eu perdia sempre, combates financeiros, combates familiares, combates na vida conjugal, né? Com coisas que realmente eu estava sempre sendo derrotado, né? De repente eu começo a ter vitórias. Quando tu tira o oculto e quando tu tira a desobediência, essas coisas começam a acontecer. Josué capítulo 13 até o 21 vai mostrar quando Josué já toma o território, Israel está dentro do território, e eles começam então a dividir aquela região toda em 12 tribos. Eles começam em 12 tribos, não, na verdade em 11 tribos, porque tem uma tribo que não recebeu herança na terra, porque Deus diz, olha, diz para a tribo de Levi, eu sou herança de vocês. Mas então ali eles começam, eles armam o tabernáculo, né? Nós já vimos no passado, se eu não me engano, em Êxodo, eles começam a montar as cidades, né, que vão ser designadas como lugares de refúgio, cidades de refúgio, né, que depois, em algum momento, tu pode ler também, entender, vai para o Google, né, entender o que é a cidade de refúgio, muito importante dentro do contexto do Evangelho depois, né?
Josué 22 até o 24, então, antes da sua morte, Josué vai ali exortar o povo a ter coragem, vai exortar o povo a guardar os mandamentos de Deus, vai exortar o povo a amar o Senhor, né? E ele e o povo fazem ali o convênio, né? Eles fazem ali uma aliança de escolher servir ao Senhor, né? Somente a Deus, né? Somente a Deus. E aí então Josué acaba falecendo, já terminou os seus dias. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que a idade de 120 anos. Não tenho essa certeza, me parece que sim. Tá bem? Mas como é que aparece esse homem? Da onde que apareceu esse Josué que foi tão honrado por Deus? Da onde que esse camarada aparece? Segundo a Bíblia, Josué, ele sempre foi um guerreiro, ele sempre foi um cara determinado, ele sempre foi um cara de fazer, ele sempre foi um cara ousado. E talvez por isso, até os dias de hoje, ele é um dos líderes mais importantes na história de Israel, para o povo de Israel. Nos dias de hoje, o povo de Israel, os judeus, né, eles ainda têm Josué como um dos grandes líderes. Agora, o que fez, quais as características, como é que foi essa história, né? Josué, ele esteve ao lado de Moisés durante todo o Êxodo, durante os 40 anos de exílio no deserto, durante o Êxodo, que foi a saída do Egito até o deserto, e durante todo esse exílio de 40 anos dentro do deserto, ali no Sinai, né, a gente já viu aquela geografia toda ali, né, durante todo esse tempo, Josué, ele esteve ao lado de Moisés, servindo a Moisés. Eu quero dizer para ti, garanto que muitas vezes na sua vida, ele não compreendeu Moisés, ele não estava entendendo, né, as estratégias, quem sabe ele não estava gostando de determinadas coisas, mas acima de tudo, ele estava sendo obediente obediente, fiel e leal. Lembra, nós já vimos também a diferença de fidelidade e lealdade, né, ao seu líder. E de Êxodo 3 até Deuteronômio 4, né, nós vamos ver a Bíblia concentrando a história toda em cima da liderança de Moisés. De Êxodo 3 até Deuteronômio 34, final, nós vamos ver ali a Bíblia concentrando a história toda no ministério de Moisés. E a palavra diz, foi um servo que Deus escolheu para liderar. Deus escolheu Moisés já no ventre da sua mãe. Vocês vão lembrar da história do cesto de vime, né? Vocês vão lembrar da história do cesto colocado no rio, depois Moisés sendo criado, escondido na casa de Faraó. Deus esconde ele na casa do Faraó. Então, tudo isso vai ser trabalhado muito forte pela Bíblia. O ministério não fala de ministério mais nenhum, embora que comente sobre Arão, vai comentar sobre várias pessoas, mas ele concentra a atenção no ministério de Moisés, um servo que Deus escolheu para liderar o povo de Israel, a nação de Israel. Mas agora, quando chegamos em Josué, agora a palavra diz, olha, o meu servo é morto, o meu servo é morto. E chegou então o momento de um novo servo. Chegou então um novo servo do Senhor, que é Josué. E Josué passa a ocupar então o seu lugar. O seu lugar. Mas voltando, quem é esse camarada? Da onde que ele saiu? Josué, ele era filho primogênito de um homem chamado Num. Num era líder da tribo de Efraim, né? Moisés, então, era filho de Num, da tribo de Efraim, e foi ajudante de Moisés durante o Êxodo e durante todo o tempo do deserto. Quando ele sai do Egito, e isso dito e defendido por alguns teólogos e historiadores, quando dá o Êxodo, Josué,
já deveria de ter cerca de seus 40 anos. E se sabe que era um bom guerreiro, um bom estrategista militar. Então, há quem defenda que pela idade e pela forma que lutava, que combatia, pela forma que liderava, Josué ele chegou a ser treinado militarmente dentro do exército de Faraó. Ele não foi alguém que aprendeu a lutar no deserto como muitas pessoas do povo de Israel tiveram que aprender. Ele já veio com essa bagagem de soldado, essa bagagem de vida militar. Depois da morte de Moisés, Josué, então, ele lidera Israel na conquista da região. A gente sabe da promessa, a gente sabe da região de Canaã, todo mundo sabe isso. Eu já falei que, como é que é Canaã? Para que a gente possa imaginar, Canaã é uma região onde tinham ali, eu não vou te dizer países, porque naquela época não tinha ainda essa instituição. Tinha cidades que eram consideradas países, cidades-estados. Quando eu quero dizer cidade e estado, eu quero dizer cidades que eram governos, diferente de Pelotas, que é governada pelo governador do estado e também pelo governo federal. Quando eu digo cidade-estado, cidade que se governa, a gente pode falar do Vaticano. O Vaticano, onde está lá a sede da Igreja Católica, é como se fosse uma nação dentro de uma nação. Ela se governa, ela está lá em Roma, mas ela não é governada por Roma, ela tem as suas regras próprias. Nós podemos ver o Principado de Mônaco também. Mônaco é uma cidade, mas é uma cidade que tem governo próprio, tem um principado próprio, ele que se governa. Então, Canaã era uma grande, enorme região de terra, onde havia ali, como, sei lá, vamos tentar inventar aqui, América Latina, América do Sul, pensa assim, né, para que possa entender bem isso aqui, né, onde existiam ali vários países, só que no caso da época ali, da região de Canaã, não eram países, eram cidades que tinham seus governos, tinham seus reis, né? Então, essa região ela foi tomada pelos israelitas, pelo exército, pela nação de Israel, e quem liderou tudo isso, quem estava à frente disso daí, era Josué. Ele foi responsável por conduzir os israelitas até a terra que tinha sido prometida. Uma outra, só para curiosidade mesmo, né? Josué, de origem lá na tribo de Efraim, o nome dele não era Josué, o nome dele era Oséias. Quem deu esse nome de Josué para ele foi Moisés, quase como um ato profético, mas também conhecendo a característica de Josué ou de Oséias, Moisés coloca Josué, porque Josué quer dizer Deus salva. Deus salva. E Josué, ele vem a ser uma representação. Lembra que a gente sempre consegue comparar o Antigo Testamento com o Novo. Então, nós conseguimos, em Josué, identificar Jesus. Até também, não vou lembrar agora a variação em qual idioma, mas Josué também quer dizer Jesus, Jesus quer dizer Josué, e nós sabemos que Jesus é o Deus que salva. Tá bem? Então essa curiosidade que é importante nós conhecermos, porque também é uma característica da liderança e da escolha, da liderança de Josué e também da escolha que Deus havia feito, já tocando o coração de Moisés para chamar, então, trocar o nome de Oséias para Josué. Tá bem? Então, assim, ele começa a ser mencionado mesmo no livro de Êxodo, no capítulo 17. Eu não vou lembrar, parece que teve uma campanha militar contra os amorreus. Parece que houve uma situação ali entre quando os amorreus parece que fizeram um assalto, fizeram uma batida grande ali contra os israelitas, e aí Moisés junta parte do exército e coloca Josué à frente,
e Josué então vai contra, não é morreu não, os amalequitas. Josué então com parte do exército vai combater aqueles saqueadores amalequitas. Então o primeiro momento que Josué aparece de uma forma militar assim em Êxodo capítulo 17. Amém? Meu irmão Maico, seja bem-vindo. Deus abençoe a ti e a tua casa. Em nome de Jesus, nós estamos falando hoje no programa Momento Raízes, nós estamos falando sobre a vida de Josué. Nós estamos começando. Como é um estudo bastante interessante, eu vou dividir isso em duas partes. E na terça-feira que vem nós vamos tratar ainda sobre Josué. Então, a terça-feira que vem ainda nós vamos estar na lição número 11. Tá bem? Então, em Êxodo 33, no verso 11, nós vamos também ver Josué sendo também tratado como um jovem que foi escolhido por Moisés como o seu assistente pessoal. Primeira vez que a gente vê de uma forma mais ativa o nome de Josué, então é ali no Êxodo 17, quando Moisés confia a ele a liderança contra um combate, no combate contra os amalequitas, que haviam saqueado Israel. No segundo momento, nós vamos encontrar ali, em Êxodo 33, 11, nós vamos encontrar Josué sendo descrito como um jovem, e um jovem, claro, de 40 e poucos anos, né? Um jovem que foi escolhido pessoalmente por Moisés para ser o seu assistente pessoal, né? Nós vamos encontrar no capítulo 24 que Josué subiu ao monte junto com Moisés. Naquela ocasião, se eu não estou enganado, dos mandamentos, ele subiu ao monte também como auxiliar de profeta. Então a gente está vendo aqui uma vida bastante ativa, né, como bastante ativa e bastante presente, né? Josué, ele não foi o sucessor de Moisés, do profeta Moisés, só por ser. Ele tinha realmente uma importância antes de assumir essa missão. Antes de assumir essa missão, ele já vinha sendo preparado por Deus, ele já vinha sendo preparado pela sua liderança, e mais do que isso, ele vinha aceitando ser preparado, né? Uma das coisas que ele aprendeu, às vezes a gente pensa assim, olha, eu não preciso do meu líder, eu não preciso do pastor, eu não preciso do profeta, eu posso aprender, Deus fala comigo. Quantas vezes nesses 30 anos aí de caminhada eu já ouvi isso, né? Deus trata comigo, Deus fala comigo, filho, Deus fala contigo, eu sei que fala contigo, mas se ele não confirmar como o profeta, então essa voz que tu ouviu é mentirosa, né? Josué, ele aprendeu principalmente observando Moisés, observando a forma que Moisés agia, observando o caráter de Moisés, a cautela de Moisés, e talvez o principal, ele aprendeu muito observando como é que Moisés se relacionava com Deus. Eu quero voltar a uma situação aqui que não tem a ver com isso, mas é um esclarecimento que é importante para evitar rebelião e para evitar que sejamos enganados, tá? Eu já estive numa igreja, alguns anos atrás, fazia parte de uma igreja, onde o pastor, ele não aceitava o dom de línguas dentro da igreja, ele não aceitava que alguém pudesse ter uma revelação dentro da igreja. Membros da liderança, ele dizia que se Deus não fala com o anjo da igreja, então não fala com ninguém. Mas isso é um equívoco, eu não quero passar disso, não quero ofender ninguém, então vou dizer que é um equívoco, talvez por desconhecimento. Porque se isso fosse verdade, então, quando foi para revelar o nascimento de Jesus, Deus teria falado com José, não com Maria. E assim por diante. Gideão também, Sansão também, se eu não me engano, foi assim. Sempre Deus fala com as pessoas. Depois
ele falou com Maria e depois ele revelou para José. Ele fala e ele sempre confirma, né? Então, pode sim, e eu estou acostumado, cansei de ver Deus levantar pessoas dentro da igreja, membros que estão sentados, e usar eles para falar, né? E depois sim, vai confirmar. Daqui a pouco o crente ele pode ter um sonho, e aí Deus vai confirmar para o anjo da igreja. O anjo da igreja ele sempre tem que ter a confirmação. Se o anjo não tiver a confirmação, aí sim aquela história ali não está bem contada, tá? Então assim, para nosso conhecimento, Deus ele fala com quem ele quer. Não é só com o anjo da igreja, não é só com o pastor, não é só com o sacerdote, não é só com o profeta. Ele fala com quem ele quer. A diferença é que ele vai confirmar para o anjo da igreja. Ele vai confirmar essa palavra para o pastor, porque senão não teria lógica tu ter um pastor. Não teria lógica tu ter uma liderança espiritual desinformada por Deus, né? E nós vemos aqui que Josué, uma das coisas que Josué observava era o relacionamento pessoal de Moisés com o Senhor. Então, Deus ele sempre vai ter um relacionamento especial e pessoal. Deus ele sempre vai ter com o anjo da igreja, com a pessoa que ele escolheu para liderar. Não quer dizer que não vai falar com os outros. Teve um caso apenas que eu conheço, que ele não falou com o profeta. Vocês vão lembrar, se não lembrar, pega lá 1 Samuel, se eu não estou enganado, nós vamos encontrar o profeta Eli, nós vamos encontrar os seus filhos, Ofni e Finéias, nós vamos encontrar ali uma situação onde os filhos estavam se corrompendo e o profeta estava deixando. E a mão de Deus já não estava mais sobre o ministério do profeta. Chega num momento que Samuel está deitado. Era jovem, talvez um adolescente. E ele ouve, Samuel, Samuel. E nesse momento ele se levanta, ele acha que era Eli que estava chamando. Ele estava ali como ajudante profeta. Ele se levanta, ele vai até o quarto do profeta. Se me chamastes? Não, não te chamei, vai dormir. E ele volta e ele ouve de novo, se eu não me engano, na terceira vez que ele volta ao quarto do profeta e dissesse, me chamasse, o profeta entendeu. Era Deus falando com o menino. E aí ele disse assim, quando ele te falar de novo, quando ele te chamar de novo, tu diga assim, eis-me aqui. No outro dia, Eli precisou perguntar para Samuel, olha, o que Deus falou? Porque nesse caso específico, Deus ele fala com o povo, mas não fala com o profeta. Falou com o povo, mas não, o povo que eu estou dizendo é Samuel. Mas não falou com o pastor, com o sacerdote, com o líder. Por quê? Porque o líder estava em corrupção e Deus já não falava mais com ele. Tá bem? Então, assim, Moisés, voltando aqui, Moisés aprendeu muito observando Josué, aprendeu muito observando Moisés e observando o relacionamento de Moisés com Deus. Muita gente diz, mas Deus fala comigo também, eu não preciso observar pastor, não preciso observar líder. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Se Deus fala contigo, tem que confirmar com o teu líder. Se não está confirmando com o teu líder, isso aí é do maligno. Isso aí, no mínimo por baixo, vai ser soberba, orgulho, vaidade, desobediência, qualquer coisa. Mas eu entendo e eu defendo que Deus fala também com qualquer membro da igreja, não apenas com o sacerdote. Não sei se vocês conseguiram entender aonde que eu quero chegar, aonde que eu tentei explicar, tá bem? Então, Josué, ele aprende, talvez a grande maioria das coisas que ele aprendeu observando o seu líder, né? E além disso, além de observar o relacionamento que Moisés tinha com Deus, ele também observa o comportamento de Moisés. E quando ele começa a observar o comportamento de Moisés, ele começa a observar a forma que Moisés lidera, a
a forma que ele pensa, as estratégias, a mansidão, a forma de liderança, a paciência, tudo isso que ele está observando, ele está agregando no seu próprio perfil. Então ele passa todo o tempo servindo Moisés, mas aquela servidão, servindo e observando, aquilo vai construindo a liderança e o caráter de Josué, né? Josué serviu diretamente a Moisés e isso fez com que ele crescesse, né? Já desde o momento lá do Monte Sinai, quando ele sobe para receber as tábuas dos mandamentos, ele vai auxiliando o profeta, ali ele consegue observar o relacionamento, ali ele consegue observar a intimidade que Moisés tinha, né? E todo esse período que ele esteve junto de Moisés, isso foi um aprendizado, isso foi um crescimento extraordinário, aonde ele aprendeu a esperar no Senhor, aonde ele aprendeu a ser um adorador, aonde ele aprendeu a ter fidelidade, aonde ele aprendeu a ter lealdade, né? Tudo isso são coisas que construíram o caráter de Josué, né? E que nós precisamos. Lembra quando eu falei sobre Deuteronômio? E eu vou reiterar. Muitas vezes a gente pega e diz assim, olha como eu gostaria que alguém me desse uma receita escrita do que eu tenho que fazer para prosperar. Essa receita já existe. Tu quer prosperar financeiramente, ter sucesso em negócios, tu quer ter sucesso na tua vida, tu quer ter sucesso em qualquer empreendimento teu. Leia Deuteronômio e faça tudo o que Moisés disse ali em Deuteronômio. Facinho, 34 capítulos apenas. E tu vai prosperar. E também, para que a gente possa ainda ter mais êxito, ou garantir, ou confirmar o êxito, nós precisamos, ou devemos, ou seria bom que nós viéssemos a agregar as características do caráter de Josué em nós mesmos, né? Características que Josué tinha e que nós precisamos, ou seria bom que nós tivéssemos, para que a gente possa alcançar êxito também em tudo que nós viermos a fazer, né? Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando as situações eram difíceis, mesmo quando as situações eram complicadas, parecia que não tinha saída, Josué, ele sempre se manteve fiel à voz de Deus e os mandamentos de Deus. E essa fidelidade era alimentada pela sua fé, né? Essa fidelidade, não, cara, se tu me disser que tu é fiel, né, que tu tem fé, mas filho, se tu não é fiel, mas eu sou fiel a Deus, filhos, vem, ó, deixa eu te falar, se tu não é fiel aos homens que tu enxerga, tu não é fiel a Deus que tu não enxerga. Filho, se tu não consegue cumprir as tuas obrigações da igreja que tu enxerga, tu não vai cumprir as obrigações de Deus que tu não enxerga. Se tu não cumpre os mandamentos básicos da instituição visível que tu faz parte, tu não vai fazer, irmão. Não vai fazer. Então, a fé e a fidelidade são coisas que elas andam juntos. São fatores, a fé é o fator essencial da fidelidade, a fidelidade é o fator essencial da fé, e os dois juntos são fatores essenciais para que nós não sejamos derrotados nunca, mas que possamos derrotar todos os nossos desafios. É muito simples isso. É muito simples isso. E Josué, ele aprendeu isso, e ele incorporou isso na sua vida cotidiana. Ele aprendeu a acreditar no Deus do impossível, e ele aprendeu a acreditar no Deus do impossível graças ao seu mestre que ensinou ele. Que ensinou ele muitas vezes, não com palavras, mas com exemplos, mostrando, quem sabe muitas vezes não estava mostrando literalmente, olha, faz assim, mas estava mostrando como a sua vida,
com o seu agir. Moisés, no seu agir diário, cotidiano, ele estava mostrando para Josué como que deveria fazer. E Josué vai crescendo nisso. Josué vai crescendo, vai acreditando no Deus do impossível. Graças a tudo isso, graças ao seu mestre, ele vendo o seu mestre orar, ele vendo o seu mestre conversar com Deus diariamente, como se fosse realmente um amigo ali visível. Ele via essa intimidade. E aí ele começa a ser um homem de fé, ele começa a ser um homem de paciência, de prudência. E ele vai, em cada situação, ele vai sempre buscando uma sabedoria, ele vai sempre buscando uma orientação do Senhor a cada dia, a cada passo. Ele é uma pessoa que ele não se deixa levar. Agora ele se torna um líder, mas ele não se deixa levar. Mudou o contexto social de Josué. Antes ele era um servo apenas, mas agora ele é o líder. Mudou a situação. Vamos poder pensar dessa forma. É lógico que isso não é real, mas vamos pensar dessa forma. Mudou a sua condição social, mudou o seu nível social, mudou a sua condição financeira, mudou a sua casa, mudou o seu carro, mudou a sua função dentro da empresa, mudou o contexto social de Josué, mas ele continua se tornando, ele continua sendo prudente e ele continua fiel e leal. Ele sempre se manteve puro. Sempre se manteve puro. E isso daí é importante para que a gente possa ter êxito. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que não são recomendadas por Deus. E nós sabemos, Paulo vai dizer que em parte nós sabemos, em parte profetizamos. Ou seja, tem coisa, irmão, que nós já sabemos. Não precisa que venha uma palavra revelada, não precisa que venha. Eu não preciso ir a cultos aonde tem lá um monte de homem revelando toda hora. Porque, aliás, infelizmente, e me desculpe quem se sentiu ofendido, A maior parte dessas pessoas que procuram culto de revelação, elas não fazem nada com a palavra que elas recebem. Elas só têm prazer mesmo. É só festa gospel. É religiosidade, espiritualidade, seja o que for. Agora vem uma palavra, e a palavra revelada é sempre de boas. É sempre boa. A pessoa está lá no pecado, a pessoa está lá falando mal de todo mundo, a pessoa está lá na desobediência, no orgulho, na vaidade, só recebe palavra boa. A maior parte das pessoas que procura esse tipo de coisa não faz nada com a palavra que recebe. A palavra de Deus, se ela não for para te transformar, então ela não é válida. Ela não é válida. Josué, então, ele se mantém puro. A gente está falando sobre características de Josué que levaram ao êxito de Josué e que podem também nos levar a esse êxito. Josué se manteve sempre puro, sempre fiel, sempre obediente. Ele se afastava das coisas que não eram recomendadas. Ele se afastava daquilo que não agradava a Deus. Josué era um homem de Deus. Josué era um homem de Deus. Ele foi realmente uma pessoa que se entregou nas mãos de Deus. E ele pôde ver o poder de Deus desde o Egito até aquele momento, até o deserto, até chegar finalmente na terra prometida chamada Canaã. Um homem que se entregou na mão de Deus. Será que nós já nos entregamos realmente na mão de Deus? Será que nós temos uma fidelidade? Será que nós temos uma lealdade? Será que nós, se olharmos para nós, independente se somos homens ou mulheres, será que se olharmos para nós agora, nós conseguimos encontrar algumas das características que deram a Josué todo o êxito que ele teve, que chamaram a atenção de Deus a ponto de Deus escolher ele? Porque, querido, tem gente que prospera e tem gente que não prospera, a gente não sabe por quê. A gente fala de milagre, a gente fala de poder de Deus, mas a verdade é que a maioria de nós nunca viveu nem isso. A maioria de nós nunca experimentou milagre, filho. Sabe, às vezes a gente diz assim, Deus me curou da dor de cabeça, filho, Deus levanta morto. E o máximo de testemunho que nós temos muitas vezes é que Deus curou a nossa dor de cabeça. Tem muita gente que vê poder de Deus. Muita gente que vê
Deus operando, mas são poucas as pessoas que já conseguiram viver e vivenciar o poder de Deus. Será que nós estamos conseguindo viver? Será que realmente, se eu olhar para mim hoje, se tu olhar para ti hoje, tu encontra características que vão te trazer um êxito? Ou será que ou tu consegue ver desobediência, coisa oculta, mentira, vaidade, orgulho, prostituição, adultério, má língua, de tudo isso? Quem sabe? Aí nós começamos a entender por que tem pessoas que vivem o milagre, que conhecem o milagre, e outros que assistem ao milagre. Nós precisamos que Deus encontre em nós características que possam nos levar ao êxito que nós tanto desejamos. A verdade é essa. E uma das características fundamentais na vida de Josué é isso: ele era um líder militar, ele fazia parte da liderança de Israel, mas isso nunca subiu à sua cabeça, e ele realmente se entregou. Ele se entregou. Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava na última indústria que eu trabalhei, não que eu não trabalhe agora, os irmãos que me conhecem sabem que eu trabalho, só não trabalho na indústria. Foi em 2008, 2010, um dos rapazes que trabalhava comigo disse assim: olha a forma que tu trata a gente, tu não parece ser gerente, tu não parece ser nosso chefe. Eu disse: filho, eu estou numa condição de chefe, não quer dizer que eu seja melhor que vocês. Não quer dizer, talvez tu até seja, enquanto pessoa, enquanto família, né? Tu até é melhor do que eu. Josué, ele se colocava nessa condição. Josué é uma pessoa que ele estava acima da maioria do povo, mas ele sempre se colocava numa posição de servidão, numa posição de vida entregue a Deus, numa posição de fé e de temor a Deus, né? E por isso ele pôde ver o agir de Deus e vivenciar aquilo, e depois ele se tornar de coadjuvante, se tornar o ator principal quando ele chega. Então ele que lidera, quem sabe provavelmente nunca passou pela cabeça dele, né, que ele iria liderar aquele povo. Quando ele sai do Egito, ele sai apenas como alguém que quer servir, alguém que sobe os sinais junto com o profeta. Ele quer servir, a vontade dele era servir, a vontade dele era estar junto, né? E nunca passou pela cabeça dele que ele ia acabar assumindo a liderança de toda aquela nação, e que Deus ia operar grandes milagres através da vida dele, assim como tinha operado também na vida do seu mestre, né? Então, por tudo isso, por toda essa história de Josué, por todo o seu exemplo, por ele ser um homem temente a Deus, né? Por tudo isso, Deus escolheu ele e deu tanto sucesso para ele. Tem pontos, né, nessa história de Josué que nós podemos identificar, né? Ele sempre foi que vão trazer esse êxito, né? Que vão trazer essas vitórias, assim, que vão agradar a Deus, né? Josué, principalmente, ele sempre soube ser liderado quando ele estava sob o comando de Moisés. Uma pessoa que sempre soube ser liderado. Durante esse tempo que ele teve com Moisés, ele também foi demonstrando aptidões, ele foi demonstrando características de um grande líder, né? Que é a estratégia, que é a paciência, que é a prudência, que é o planejamento, né? Não adianta tu sair fazendo as coisas da tua cabeça, irmão, né? Tu tem que ter planejamento. Deus é planejado e organizado. Nós já vimos isso quando a gente fez o programa sobre o Gênesis, né? Também, uma das grandes marcas de Josué foi a sua coragem, uma coragem constante, que a fé mesmo dava. Josué era uma pessoa que ele estava sempre para frente, né? Ele era uma pessoa corajosa desde a sua juventude, né? Ainda, a gente vê isso ainda na peregrinação lá, na saída lá de Israel, do Egito, né? E
E ele tinha sempre a certeza também da liderança de Moisés. Ele tinha certeza, ele tinha confiança, né? Por mais que, e já vimos isso agora há pouco, por mais que muitas vezes a liderança de Josué, de Moisés, pudesse ser meio estranha, a forma que Moisés agia pudesse ser meio estranha, inusitada, talvez fosse a palavra correta, Josué nunca questionou. Josué nunca questionou, né? Eu tenho conversado muito, né, com a igreja, né? E eu disse assim, eu não espero que vocês vão me entender sempre. Pelo contrário, eu acho que na maioria das vezes vocês não vão entender o que eu estou fazendo e vocês não vão, quem sabe, muitas vezes não vão gostar do que eu estou fazendo, não vão gostar do que eu estou dizendo. Mas creia que eu estou sendo orientado por Deus. E isso basta. Isso basta. E Josué era assim. Josué, muitas vezes, quem sabe, pensou que a forma que Moisés estava levando alguma situação talvez não fosse a melhor, mas ele nunca questionou. Ele confiava nessa liderança completamente, confiava completamente na liderança de Moisés, tá bem? E essas características de confiança, de temor, de não se contaminar, de ter uma vida entregue a Deus realmente, isso vai fazendo ele se tornar respeitado. Mesmo antes de ocupar o espaço de líder, ele já era respeitado na nação de Israel. Por quê? Querido, existem várias formas de tu ser respeitado, mas a forma mais certa, a forma mais coerente, pelo menos no que se diz respeito às coisas de Deus, é tu ser respeitado porque as pessoas estão notando a presença de Deus na tua vida e mais, estão notando a aprovação de Deus na tua vida. As pessoas, elas têm que perceber que Deus te aprova. Agora, não é pelo que tu vai falar. Por isso que eu digo que ser pastor, pregar no púlpito lá, usar a plataforma da igreja, não é nem 1%, não chega a 1% das obrigações pastorais. Não chega a 1% da obrigação pastoral. A primeira obrigação pastoral, a primeira obrigação do líder, a primeira obrigação do profeta, sacerdote, evangelista, missionário, seja o que for, é as pessoas olhar para a tua casa e identificar ali a aprovação de Deus, olhar para as tuas finanças e encontrar a aprovação de Deus, olhar para o teu caráter, para a tua vida, para o teu relacionamento conjugal, familiar e encontrar ali a aprovação de Deus. E aí eles vão te respeitar. Porque senão, irmão, tu está forçando uma situação. Sabe? E é incrível, sabe? As pessoas, a humanidade, a civilização, elas dão mais valor para o parecer do que para o ser. E Deus é o contrário. Deus, ele não está nem se importando com o teu parecer. Ele quer saber quem tu é realmente. Porque aí ele vai realmente te aprovar. E essa aprovação é o que vai te levar ao sucesso nos teus desafios. Deus vai lutar por ti. Deus lutou as lutas de Josué. Por quê? Porque encontrou nele essas características. Por isso deu êxito a ele. Josué não teve êxito porque era um grande guerreiro. Josué não teve êxito porque foi treinado pelos exércitos de Faraó. Josué teve êxito porque Deus lutou as lutas dele. Isso aqui está no livro de Josué. Basta ler. Basta ler. Aí nós vamos começar a identificar essas vitórias aí. Josué, ele cresceu, Josué, ele amadureceu e ainda hoje ele é um grande exemplo para ser imitado. Ele cresceu como homem, ele cresceu como servo, ele cresceu como líder, ele amadureceu a sua fé, ele amadureceu o seu relacionamento com Deus e até hoje, por isso até hoje, ele ainda é um exemplo a ser seguido, tá bem? Então, seguindo, agora voltando aqui para o que eu posso encontrar no livro de Josué. Falamos aqui as características que devem de ser copiadas por todos aqueles que querem realmente alcançar sucesso. Da mesma forma que Deuteronômio, vou dizer, Deuteronômio é a chave para o teu sucesso.
Pega um livro, pega um papel, um caderno, uma caneta e faz um resumo ali dos principais pontos. Né? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E eu te garanto que não dá um ano para a tua situação toda mudar. Mas seja fiel àquilo ali. Tá bem? Depois de vagar no exílio, pelo deserto, por 40 anos, Israel, então, ele se apropria daquela herança, daquela terra prometida, e ele, então, passa a desfrutar das bênçãos que Deus havia preparado para eles. E o livro de Josué, ele narra como é que foi feita essa conquista. O livro de Josué, ele narra essa operação militar liderada por Josué dentro dessa região chamada Canaã. Ele vai narrando as estratégias. E a última parte, então, do livro de Josué vai, então, ter ali a despedida de Josué, e a exemplo de Deuteronômio 34, vai ter ali também uma renovação da aliança. Uma renovação de aliança, isso acontece lá em Josué 23 e 24. Uma das principais, ou talvez o mais conhecido, combate de Josué, e também a estratégia, quem sabe, bastante inusitada, foi o combate de Josué contra Jericó, e isso traz uma fama. Mas nós não podemos esquecer que a fama de Josué, ela começou a ser gerada, não foi em Jericó, não foi no combate de Jericó, foi numa outra passagem. Lembra que Deus fala para Moisés que mandassem 12 espias para conhecer a terra prometida e saber realmente a qualidade daquilo que eles estavam dando, que Deus estava dando para eles. Isso está lá em Números capítulo 13. E aí, então, Deus fala, Moisés, pega um homem de cada tribo. E do Josué, Moisés pega, então, 12 homens. Dentre esses homens está Josué e Calebe. Eles ficam lá o período que precisa ficar, eles conhecem toda a região, eles conhecem os frutos, ele conhece os campos, ele conhece as cidades. Quando eles voltam, eles fazem uma reunião com a nação de Israel, sob a liderança de Moisés, aonde eles vão relatar tudo o que eles viram. 10 dos espias dizem a terra realmente é boa, a terra realmente é fértil, mas não dá para nós porque as cidades são fortificadas e os habitantes são grandes e são valentes. E esses 10, então, colocam medo na nação de Israel. A nação de Israel fica aterrorizada e resolve não invadir, ela fica com medo, ela resolve não tomar posse da terra, e porque esses 10 homens colocaram medo na nação de Israel, esses 10 homens morrem de uma praga. Eles morrem de praga, tá bem? Então, o comportamento, já naquele momento, de Josué e de Calebe, já começa a chamar a atenção de Deus. Porque muito mais do que um simples relatório de uma missão militar, de uma missão de espionagem, ali estavam 2 homens num comportamento, numa demonstração de fé. Numa demonstração de fé total, numa demonstração de confiança na promessa. Eles disseram assim, realmente a terra é muito boa, a terra é fértil, realmente as cidades são fortificadas, realmente os homens são valentes, mas Deus pode nos entregar, a promessa dele que ele nos entregar, e ele pode nos entregar. Então ali, muito mais do que um relatório de espionagem ou um relatório de missão militar, ali nós temos ali uma demonstração total de confiança em Deus. Então essas coisas já começam a chamar a atenção. Bem, Josué, então, ele nos ensina nessa parte aí que mesmo que o medo em Deus, nós temos de alcançarmos as vitórias, independente de qualquer desafio. Então, veja bem quantas coisas a gente pode aprender com Moisés.
A gente pode aprender com o caráter de Moisés, a gente pode aprender com a forma que Moisés se portava perante Josué, perdão. Né? A gente pode aprender com o caráter de Josué, com a forma que ele se portava perante a sua liderança. Amém? A gente estava falando assim, ó, que Moisés sabia que não entraria na terra prometida. Moisés sabia que não ia conduzir militarmente Israel naquela batalha de tomada de território, naquela invasão da terra, da região de Canaã. Então, ele separa Josué, conforme Deus havia falado com ele, para ser o novo líder de Israel. Deuteronômio capítulo 3, verso 21 até o verso 22, vai nos mostrar que Moisés orou, talvez, consagrou, não sei bem qual termo usar, mas investiu, né, deu para Josué, deu honra e deu autoridade perante a nação. Ele junta a nação de Israel e ali, vamos dizer assim, ele consagra, se podemos dizer dessa forma, consagra Josué perante toda a nação. Ele impõe as mãos, Moisés chama Josué na frente de toda a nação de Israel e ele impõe as mãos e ele compartilha, durante a oração de consagração, ele compartilha com Josué do Espírito que estava nele mesmo, perante toda a nação de Israel. Então ali ele investe Josué de honra e de autoridade para que, na frente de toda a nação, para que toda a nação pudesse realmente respeitar e entender que agora o novo líder seria Josué. Né? Depois, o próprio Deus vai falar também com Josué. Então, Josué, ele é advertido também por Moisés, quando Moisés vai dizer, olha, tu vai ter que ter ânimo, tu vai ter que ter coragem. Ânimo, se eu não me engano, no hebreu quer dizer coragem, né? Tu vai ter que ter esse ânimo, tu vai ter que ter essa coragem para poder seguir em frente. Depois que isso ele fala na frente de toda a congregação, mas depois que Moisés morre, o próprio Deus fala de uma forma privada e particular com Josué e vai dizer a mesma coisa. Né? Josué, tu precisa ser forte, tu precisa ser corajoso, né? E eu vou ser contigo. Então aquelas palavras de Moisés são confirmadas depois por Deus. E é interessante porque eu fico pensando assim, ó, Moisés morreu, né? Moisés morreu. O grande líder, o grande libertador, aquele que foi escolhido por Deus, estava morto. E agora cabia a Josué, que talvez nunca tenha esperado por isso, cabia a Josué ser o novo líder. Para que a gente possa entender mais ou menos, eu uso isso na minha cabeça, assim, ó, imagina, para que eu possa entender o contexto emocional de Josué, da mente de Josué, daquilo que estava acontecendo. Os irmãos que conhecem o Billy Graham, eu estou sempre falando de Billy Graham, ele não é talvez seja um dos maiores missionários que já existiu nessa terra, né? Um homem fantástico, um homem que pregou em todas as nações, um homem chamado embaixador de Cristo na terra. Né? Imagina esse homem morrendo agora e esse ministério dele sendo dado para te conduzir. Devidas às proporções, respeitadas as proporções, mas talvez seria isso, sabe, um Benny Hinn. O Benny Hinn, com todo o seu ministério mundial, com a sua unção, ele morre e alguém diz para ti, agora tu vai seguir no lugar do Benny Hinn. É uma loucura, né? É uma loucura. Imagina como é que fica a cabeça da pessoa, como é que fica as emoções dessa pessoa. Então esse era o contexto, né, daquele momento ali de Josué.
ele precisava assumir o lugar do maior líder de Israel até então. Ele precisava conduzir aquela nação. E para ajudar, então, a conduzir, ajudar a cumprir aquela missão, o próprio Deus, sabendo do peso, sabendo daquilo que estava pedindo para Josué, ele disse: Josué, tranquilo, só seja forte, seja corajoso, tenha um bom ânimo. E ele fala isso, eu não vou lembrar os versículos, não vou lembrar o capítulo, mas ele fala isso 3 vezes para Josué: seja forte e seja corajoso, tenha ânimo, e todos os teus inimigos serão vencidos, e todos os teus desafios, por mais forte que eles possam parecer, e todos eles vão ser vencidos. Essa é uma promessa, isso é uma coisa que Deus deixou muito claro para ele. E aí também nós vemos assim, ó, ele era um homem de fé, mas a fé sem a coragem também não resolve. A fé sem o ânimo também não resolve. A fé sem uma vontade de fazer alguma coisa também não resolve. Uma coisa sustenta a outra. Uma coisa alimenta a outra. Os meus objetivos, os meus alvos alimentam a minha fé. E a minha fé me dá força para que eu possa alcançar aquilo que eu estou buscando. Agora, se tu não está buscando nada, só fica em casa, aí, bom, aí é diferente, né? Aí é diferente, mas aí é uma questão de cada um. Né? Então, Josué, ele sempre demonstrou a confiança em Deus, sendo corajoso, tendo ânimo, desde aquela questão dos espias, sempre obedecendo a Deus, e Deus ia dando táticas para eles, dando táticas para que ele fosse vencer, fosse vitorioso. Tem 2 coisas que me chamam muito a atenção. A primeira, que eu já comentei, que foi o Mar Vermelho abriu para Moisés, e o Rio Jordão abriu para Josué. Mas o que eu ia comentar agora, e que é um equívoco, porque isso aqui foi revelado muito tempo depois. Josué, capítulo 10, verso 12, vai dizer que o sobrenatural acompanhava a liderança de Josué de uma forma tão poderosa. Abre lá depois, Josué 10, verso 12, se eu não estou enganado. Que chega num momento em que o sol parou. O sol e a lua pararam. Mas isso é um equívoco. Mas é um equívoco para bem, porque assim, quando a gente pensa assim, ó, Josué orou e o sol parou. E a gente já acha isso uma coisa extraordinária, uma coisa grandiosa. Eu quero dizer para ti que quando Josué orou, o sol não parou. Cientificamente ele não parou. Quando Josué orou, a terra inteira parou. Foi a terra inteira que parou. 450 anos atrás, agora nosso tempo, 450 anos atrás, um matemático, um astrônomo polonês, ele descobre uma coisa que chama translação. Ele identifica uma coisa que chama translação. A translação, ela diz que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. O Sol até gira em torno da Terra, mas leva muito tempo para que faça uma volta toda. A Terra gira em torno do Sol em 24 horas, dia, noite, dia, noite. Então, quando Josué orou, o sol parou. Não, o sol não parou, a terra parou na posição que estava. O sobrenatural acompanhava Josué de uma forma tão poderosa que a própria terra inteira parou. Claro que há 450 anos atrás não se tinha esse entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o sol parou. Mas foi grandioso, foi muito mais do que isso. A terra inteira parou. A terra inteira parou na mesma posição. Por isso que parece que o sol parou. Não, a terra parou de girar. Tamanho é
o êxito da fé desse homem chamado Josué, tá bem? Então, ele tinha essa fé, ele tinha essa coragem, ele tinha esse temor, era uma pessoa extremamente experiente nas questões militares. Tu tem que ter experiência nas coisas que tu faz. Não adianta tu querer fazer. Nós já conhecemos pessoas que, vou cortar cabelo. Tu sabe cortar cabelo? Não sei, mas vou cortar. Eu vou fazer bolo. Sabe fazer bolo? Já aprendesse? Não aprendi ainda, mas eu vou fazer, eu sei fazer. E depois ficava aquela coisa lá, que Deus me perdoe, né? Só Jesus. Só Jesus. Aí, para não magoar, a gente dizia, não, tá bom, tá bonito. Né? Escuta, filho, tu tem que ser preparado. Tu tem que aceitar se preparar, mano. Sabe? Tu tem que ter conhecimento das coisas que tu quer fazer. Não é só ir fazer, não. Tu tem que ter experiência, tu tem que ter preparo. Isso tudo a gente aprende também com Josué. Tu tem que ter estratégia. Era um cara extremamente estrategista, embora que muitas vezes as pessoas não entendiam bem. Como é que uma pessoa vai vencer uma cidade? E a cidade, depois do dilúvio, a cidade mais antiga do mundo, da civilização, era Jericó. E era a mais fortalecida de todas, fortificada. Né? Ela tinha aquelas muralhas. Aí Josué resolve que as pessoas têm que dar volta ao redor daqueles muros todos e daqui a pouco tocar lá as suas cornetas, que chamavam de buzina, e começar a gritar. E aí isso ia derrubar aquelas muralhas. Ninguém acredita no cara. Ninguém acredita, mas também ninguém questiona. Vai e faz, porque ele já tinha, as pessoas olhavam para ele e viam Deus nele. E mais que isso, viam a aprovação de Deus. Então as pessoas não questionavam. Mas veja bem, era um cara que era extremamente estrategista, e as estratégias dele nem sempre eram entendidas. Mas não tem que ser entendida, tem que ser cumprida. A nós não cabe muitas vezes entender a tática, não cabe aos olhos humanos entender o que o líder está fazendo. Nós precisamos ser obedientes. Ser obedientes. Por quê? Porque Deus opera através da vida dele. Né? A não ser em casos extremos e muito específicos, como agora nós estamos vivendo alguma coisa, né? E também no caso de Eli, que eu acabei de falar, mas na maioria das vezes não cabe a nós questionar as táticas e as estratégias. Não cabe. Nós precisamos influenciar com novas estratégias. Nós precisamos influenciar com novas táticas. Nós precisamos ser um braço de trabalho, um braço de força, e não um braço de contrariedade. Aí a gente começa a pensar, eu sou um braço de força ou eu sou um braço de contrariedade? Tá bem? Por todo o livro de Josué. Tu vai ler Josué, tu vai te apaixonar por ele. Por todo o livro de Josué, vamos encontrar exemplos e momentos incríveis da liderança de Josué, a liderança social, enquanto líder civil, da sua liderança, da sua gestão administrativa, enquanto gestor daquela nação, e também das suas ações militares, enquanto líder militar daquela nação. Ele entra, ele invade, ele toma Jericó, ele toma Ai, são várias campanhas militares. Depois o povo começa a ser distribuído entre as terras, as 11 tribos começam a ser distribuídas entre as terras, e eles vão construindo lá as suas casas, vão edificando as suas cidades, vão se instalando naquela terra lá que foi conquistada, tá bem? E isso tudo aí, essa construção aí toda, ela começa a existir a partir do momento ali de Juízes também, final de Josué, né? Depois a gente vai lá para Juízes e aí nós vamos ver toda essa construção e essa edificação. Mas aí já é um outro assunto para um outro momento, tá bom? Na terça-feira que vem a gente segue Josué. É muito tremendo o que temos para aprender com ele ainda, e com a derrota da Batalha de Ai. Quem quiser conhecer essa derrota já vai lá, se antecipa, vai lendo. Na outra terça, vocês já sabem, nós não vamos ter, porque nós vamos estar viajando. A gente vai estar na igreja de Itajaí, a gente vai estar na igreja de Criciúma, vai estar na igreja de Caxias do Sul também. Tá bem? Mas depois a gente segue. Quando a gente retornar, daqui umas 2 semanas mais ou menos, nós vamos falar sobre
um pouco mais sobre Caim e a sua descendência. Nós vamos falar sobre o dilúvio, nós vamos falar sobre os dinossauros e nós vamos falar sobre o DNA que nós temos em comum e que nos comprova a existência da nova civilização a partir da família de Noé, as noras de Noé. Tá bem? DNA mitocondrial é o que nós vamos falar um pouco mais, porque a Bíblia não é apenas um livro religioso, é um livro histórico, geográfico, é um livro espiritual, é um livro arqueológico e científico também. Tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe, obrigado à companhia de todos, Deus abençoe tua semana, te prospere, te dê paz, descanso e alívio, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.